Você concorda com aquela frase que diz assim, quem procura acha? Por que eu tô te perguntando isso? Porque chegou o momento de a gente falar um pouco mais sério por aqui. Chegou o momento da gente tratar da sua carreira. Chegou o momento também da gente fazer alguns alinhamentos em relação a essa mentoria. O que você espera ganhar com essa mentoria? Né? Porque às vezes a gente entra dentro de um treinamento com foco muito perdido, sabe? E esse foco, se ele está no lugar certo, sabe? Se esse foco que você tem estiver alinhado com aquilo que você quer receber, as chances de receber aumentam em mais de 90%. Muitas pessoas, às vezes, têm as respostas para as suas próprias perguntas, para os seus questionamentos, na sua cara. Mas como ainda não se fez essa pergunta a si mesmo, não foi honesto consigo mesmo a ponto de se perguntar assim, o que é que falta para eu crescer? A ponto de se perguntar, o que eu quero para minha carreira? A ponto de se perguntar, cara, onde eu quero chegar, o que eu quero conquistar, o que eu quero ganhar, quem que eu quero ser, como que eu quero que as pessoas se lembrem de mim depois que eu for, sabe? Essas perguntas nós não nos fazemos, sabe? Isso não se aprende na escola. São perguntas um pouco mais realistas. Só que essas perguntas, elas direcionam o tom de qualquer conversa e principalmente de uma mentoria. Se você tem um foco em crescimento, você vai estar focado em congruência com aquilo. Ou seja, você vai estar perto de pessoas que vão contribuir para essa conquista, sabe? Você não vai estar perto de pessoas que não estão nem aí para nada, né? Que não sabem onde querem chegar, que não têm planos, que não têm objetivos, sabe? Pessoas que só querem festar, só festa. E nem tô aqui para condenar a festa, você faz o que você quiser da sua vida, sabe? A questão é ir para uma festa, 2 festas, 3 festas, 4 festas, 5 festas, 6 festas, mas na segunda-feira, que é o dia de você organizar a sua vida, planejar a sua vida, é o dia de você estudar, é o dia de você praticar o que está aprendendo, é o dia de você trabalhar, é o dia de você pensar no seu futuro. Nesse dia você está em ressaca da festa, né? Existem muitas pessoas, e eu conheço algumas delas, que passam a vida dentro de uma festa, dentro de um final de semana, dentro de uma garrafa. Existem inúmeras pessoas que são assim, então ficam ansiosas pelo final de semana, sabe? Para se livrar dos problemas, sabe? Para ter aquele relaxamento que eles consideram relaxamento, mas na verdade eles estão simplesmente tapando os olhos para a realidade, e a vida está passando, talvez vão se arrepender das coisas que não fizeram, né? Que talvez lá na frente essas festas, né, tenham um outro sentido na vida dele, e o valor que ele dava para essas festas hoje não seja o mesmo valor que ele tenha lá na frente olhando para trás, olhando para o seu histórico, sabe? Então assim, tem muita gente que está dormindo. O que eu quero te dizer é que tem muita gente que não sabe aonde quer chegar, tem gente que não tem planejamento, tem gente que acorda, como eu te disse então, né, na segunda-feira pensando já, chega sexta-feira logo, chega sábado, chega domingo, e aí chega na próxima segunda-feira é aquela roda de hamster, sabe? Sempre a mesma coisa, sempre a mesma forma de pensar e nunca muda. Não é o problema você, tomar sua cerveja no final de semana, sabe? Sair pra curtir mesmo, falar foda-se no final de semana. Não é esse problema, o problema é na segunda-feira você continuar dormindo. E as pessoas do seu lado estão dormindo. Quando a gente fala de rotina, cara, rotina é simplesmente, cara, um sono coletivo. Se você para pra pensar que as pessoas que estão dentro da rotina, você vê que elas não se desenvolvem mais. Você vê que elas estão simplesmente naquela segurança, naquela acomodação, na zona de conforto. Sabe, a rotina dela é chata, a rotina dela é deprimente. Ela não gosta do seu trabalho, não importa o que faça. Ela não tem mais aquela paixão que ela começou fazendo aquilo, sabe? Então, essa conversa, se a gente entende o quanto as pessoas estão automatizadas, o quanto as pessoas estão dormindo, o quanto as pessoas estão fora de si, o quanto as pessoas estão fora do seu próprio controle, né? Eles deixam isso, cara, a Deus dará, sabe? Não tem um planejamento, não tem uma meta, não sabe para onde está indo, só quer saber de festar. Se você é uma dessas pessoas e está aqui nessa mentoria, eu acredito que você já está dando um passo muito importante para deixar tudo isso para trás. Mas se você não está acordado, acho que essa aula vai te ajudar um pouquinho a ficar um pouco mais desperto, sabe? Para as nossas realidades. Eu quero te explicar uma coisa, para que você não simplesmente olhe para sua rotina, olhe para sua vida e fale assim, nossa, que estagnada que está a minha vida. Não simplesmente se queixa como se você fosse o culpado de tudo. Eu quero que você entenda alguns processos, principalmente do seu cérebro, para você entender que todos nós, seres humanos, somos iguais. E não é você que é aquele que só quer saber de festar, não é você que é aquele que só quer saber de alegrias, de felicidades, de fazer coisa boa, né, de fazer as coisas
profissionalmente só as coisas que gostam, não as coisas que precisam ser feitas, né? Não é só você que não gosta de ficar planejando as coisas. É normal, é inerente do ser humano. Eu também sou assim, todos nós somos assim. A questão é você entender que isso é um processo cerebral, né? Que todos nós funcionamos da mesma forma. E esse processo cerebral é ele que trava você. É ele que faz você não buscar algo a mais. É uma questão que está muito relacionada à questão da segurança, sabe? O cérebro quer se sentir seguro. Entende que na evolução humana, por milênios, o ser humano ele só queria sobreviver, né? Você olha para o ser humano hoje, a gente precisa olhar um pouquinho para trás, a gente precisa pensar um pouquinho fora da caixa do que é rotineiro, do que se explica na escola. A gente precisa olhar para trás e pensar assim, ó, caramba, o ser humano de antigamente, cara, ele só queria sobreviver, né? Seja no meio de dinossauro, insetos, plantas venenosas, tudo, ele precisava se alimentar todo dia, e se ele não se alimentasse, né, podia ocasionar a morte dele. Então, cara, ele só queria mesmo um lugar seguro, lugar seguro que tivesse comida. Por isso que o ser humano passou a viver em comunidade, por isso que o ser humano passou a plantar sua própria comida, né? Por isso que o ser humano, enfim, várias situações da nossa história, do histórico do ser humano, né, de milênios atrás, refletem na nossa forma de pensar hoje. O cérebro, ele vai sendo criado, vai sendo moldado através de repetições. Existe um processo no cérebro que chama de neuroplasticidade. Eu não vou entrar a fundo nisso, não vou entrar a fundo em neurociência, porque o intuito disso aqui é, cara, fazer você se desenvolver, não é o intuito de ficar confundindo sua cabeça. Mas em resumo, neuroplasticidade só quer te mostrar, é um estudo científico, é provado, tá? Ele só quer te mostrar uma única coisa, que o seu cérebro é moldado, foi moldado e é moldável. Ou seja, a gente está sempre transformando o cérebro. Então, se somos, né, o que a gente pensa, se somos o que fazemos, né, nosso comportamento, nossas ações, e a gente entende que lá no princípio o nosso cérebro, né, veio sendo moldado, né, através de tudo que a gente viveu, e vai continuar sendo moldado, a gente entende que então a gente está no meio desse processo de desenvolvimento, sabe? Então, se a gente está no meio desse processo de desenvolvimento, eu não sou quem eu sou hoje, eu não sou isso, eu estou isso. Eu não sei se você consegue entender bem o que eu tô querendo te dizer, mas olha aqui, a gente fala assim, eu sou trabalhador, ou eu sou preguiçoso, eu gosto de ouvir música desse tipo, eu gosto de pessoas assim, eu só estudo se for desse jeito, não, minha comida tem que ser desse jeito. Essas coisas são todas situações do seu ego que estão sendo desenvolvidas. O ser humano, ele está sendo refinado, entende? É um processo natural de evolução. Quando você começa a entender isso, né, sem complicar muito e sem ir muito longe, você entende então que esse processo de neuroplasticidade, ele quer dizer que, cara, você pode continuar evoluindo, você pode continuar crescendo. Você não é essa pessoa que está aí travada e eu sou exatamente assim. Você percebe, se você parar para perceber assim, ó, durante o seu dia, é legal até anotar isso. Eu já fiz isso, tá? Principalmente quando eu estava estudando programação neurolinguística, né? A gente entra num processo de autoconhecimento e é legal quando as situações acontecem no seu dia a dia, você já anotar para você não esquecer. E aí você vai entendendo quem você diz ser, entendeu? Então eu percebi que eu tinha muitas coisas, né? Por exemplo, minha esposa, vou até para te dar outros exemplos, né? A Carla, ela falava, por exemplo, não, eu fazer a comida, fazer almoço, fazer janta, não, eu nunca vou fazer isso. Nossa, isso não foi ensinado dentro da minha casa. Não é uma crítica, tá, gente? Eu tô só te mostrando um exemplo claro, que inclusive da minha rotina, posso te falar em números, e vou falar em números durante a mentoria. Mas, por exemplo, ela tinha uma crença nela, uma crença adquirida através de tudo que ela viveu, né? As pessoas que conviveu, talvez a mãe dela falou alguma coisa, o pai dela falou alguma coisa, e ela falava assim, não, eu nunca vou fazer comida, sabe? Ela não se colocava, não é que ela não tinha a capacidade, ela nunca nem tentava. Por que ela não tentava? Porque ela achava que não, isso aí não tem nada a ver comigo, né? Eu sou uma pessoa de negócios, né? Então, você entendeu essa diferença? Né? A sociedade foi criando muito isso, não quero entrar nesses méritos aí, não, até para não gerar polêmica, só estamos falando da crença que tá lá. Antes das ações dela vinham crenças, né? Ela foi criada, né, achando que ela não ia precisar fazer isso, ou acreditando que não precisava, e realmente não precisava, e talvez também não precisasse hoje. Mas você entende que é uma coisa prazerosa você compartilhar comida ali com a tua família, que você fez, que, não sei, eu adoro isso, sabe? Principalmente, eu sou paranaense, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, churrasco, né? Eu tenho uma habilidade, né, que é fazer um churrasco, e eu acredito que fique muito bom, pelo menos eu falo isso com humildade, não é egocentrismo, mas eu te digo assim, para eu te afirmar isso, eu prefiro comer o meu churrasco do que, pelo menos quase todos que eu vi até hoje, você entende? Então não é questão de egocentrismo, eu tô falando realmente de sabor. Então assim, e tenho orgulho de falar isso, e talvez
talvez o meu churrasco fique melhor, porque eu tenho essa crença, entende? E aí a Carla tinha essa crença que não, que eu não faço comida, não, que eu nunca aprendi a fazer isso, não, que ia pegar uma pipoca daquelas de forno e colocava no micro-ondas e conseguia queimar, você acredita? Explodia a pipoca lá dentro. Mas é tudo por uma crença. E aí, quando entrou a pandemia, eu desafiei ela numa brincadeira, assim, acho que era um domingo, se eu não me engano, eu falei, tenta fazer, faz um arroz pra gente, né? E eu faço a carne e tal. Aí ela foi, não, eu vou tentar. E ela foi e fez. E acredita que ela foi, pegou uma receita com o irmão dela. O que eu tenho que colocar? Quanto disso? Quanto disso? E ela fez o arroz e ela se surpreendeu, e eu elogiei, mas eu não elogiei de forma falsa, realmente o arroz dela ficou diferente, ficou muito bom, entendeu? Até eu que não sou muito bom de fazer isso. Vamos lá, você tá entendendo onde eu quero chegar? Eu não tô simplesmente contando história, e tem um aprendizado a partir disso que serve pra você e que acontece na sua vida. Se não é de comida, é de outra coisa, tá? A gente tem várias crenças, essas crenças às vezes limitam a gente. A gente fala que não é capaz de fazer isso, não é capaz de fazer aquilo, mas não é que você não é capaz, é que simplesmente você não tá se dando oportunidade. E o cérebro, ele é gravado dessa forma. Essa é a questão da neuroplasticidade que eu tô te falando. O começo da gravação cerebral, né, quando ele fala que você é isso, quando ele te diz que você é aquilo, que você é bom nisso, que você é bom naquilo, você gosta dessas pessoas, você não gosta dessas. Tudo isso começa nas suas crenças, no que você acredita, né? O preconceito também vem disso, vem da mesma raiz ali. As pessoas têm preconceito com aquilo que, né, nunca viram, ou com aquilo que é novo para ela, com aquilo que foge do seu conservadorismo, você entendeu? Então ela tem preconceito, é um conceito pré-concebido. Antes do conhecimento, ela já acredita naquilo. Muitas vezes você tem preconceito com uma pessoa, e aí depois você conhece essa pessoa, né, mais perto, às vezes você ficou 2 anos com preconceito daquela pessoa e não conhecia ela profundamente, de repente você conhece e fala assim, caramba, meu, você é legal, eu não sabia que você era assim, eu tinha uma outra visão de você, ou você parecia metido, ou você parecia, sabe, isso acontece, com certeza você tem um exemplo desse na sua vida. Então a gente cria crenças, e ela criava essa crença que ela não sabia fazer comida e tal, e a partir do momento que ela fez, o cérebro dela mandou um sinal assim, você é capaz, e ela não quis assumir aquilo de cara, sabe, foi um processo. Hoje, se você come a comida dela, você fala assim, não é possível que faz 2 anos que ela cozinha. Ela cozinha muito bem. A gente gosta de comida bem saborosa, bem temperada aqui em casa, sabe? E a comida dela, cara, é especial, entendeu? Então, você vê que é uma crença, que a partir do momento que ela mudou a crença na cabeça, ela começou a ter um resultado muito melhor. Isso acontece nas vendas, isso acontece em tudo na sua vida, né? Quando você começar a mudar as suas crenças de incapacidade, eu não sou capaz de fazer aquilo, crenças de merecimento, não, mas eu não mereço ser rico, né? Porque minha família ensinou que humildade está relacionada à quantidade de dinheiro que você tem. Não, porque no país, quando você vê alguém rico, ele roubou, não, ele fez isso, ele fez aquilo, sabe? As crenças estão implantadas não só na nossa cabeça, mas para estar implantadas na nossa cabeça veio da nossa cultura, do que você viveu, o ambiente em que você viveu, né, o que o país plantou aqui dentro. Por exemplo, você vai conversar com um americano, cara, você não vai ver nada disso não. O americano não tem essa crença de não merecimento, principalmente em relação a dinheiro, entendeu? Então assim, o que a gente está falando? A gente está falando que essas capacidades que são inerentes de nós conseguimos ter qualquer uma delas, desde que desenvolvidas. Você precisa aprender, você precisa praticar, você precisa otimizar. Então você aprende qualquer coisa que você quiser. E em vendas é a mesma coisa. Você quer ser um bom vendedor? Você quer ser um vendedor diferenciado? Você precisa entender isso. Você precisa entender que é inerente de você. Mas é assim, ó. Uma coisa é ter uma ideia. Uma coisa é ter uma ideia. Eu tenho essa ideia na minha cabeça. A minha ideia é que eu quero ser o melhor vendedor do Brasil. Nasceu uma ideia. Não quer dizer que porque nasceu uma ideia ela vai se tornar real. Entende aqui, ó. Vamos colocar 2 polaridades, 2 lados, 2 extremos. Um lado, o extremo total é a ideia quando nasce na cabeça. Ela ainda não é nada, mas ela é só uma ideia. Tá aqui desse lado. No outro extremo tá a ideia otimizada, perfeita, trazendo muito resultado. Então, se eu quero ser o melhor vendedor do Brasil, ó, tenta entender essa comparação. Se eu quero ser o melhor vendedor do Brasil, né, uma ideia e eu decidi isso. Até você ser realmente o melhor vendedor do Brasil, tem esse processo aqui no meio, que é o processo de desenvolvimento, de capacitação, de mudança de crenças, de mudança de ações, pensamentos, de mudança de comportamento, mudança de hábitos, né? Você entende? Existe todo esse processo. Sabe o que acontece? A gente nem passa por esse processo em muitas das coisas da nossa vida. Por que não? Porque a gente tem crença que você não é essa pessoa. Então se você fala assim, ó, eu quero ser um empresário de sucesso no Brasil, né? Você fala que quer ser, mas até você se tornar, você já desistiu antes, porque você fala assim,
empresário de sucesso no Brasil, você se julga pelo conhecimento que você tem. Então, se você nunca foi empresário, nunca empreendeu, né, não tem muito conhecimento técnico, né, não entende muito da parte jurídica, porque para você ser empresa hoje, você tem que entender de economia, de jurídico, de vendas, de administração, de gestão de pessoas e muitas outras coisas. Então, você olha aqui e você vê que você não tem ainda essas habilidades. E quando você vê que você não tem essas habilidades, você nem tenta, você já desiste, entende? Então aqui, ó, quando você está aqui com essa ideia na cabeça, quando nasce essa ideia, tendo esse processo, sabendo que existe esse processo, primeira coisa que a gente tem que conversar aqui, ó, se a gente está falando de busca pelo sucesso, se a gente está falando de crescimento profissional, é você entender que esse processo é justamente o desenvolvimento, é a curva de aprendizado. Você saiu da ideia e transformou isso real. E aí o que acontece? Muita gente desiste então porque uma que não acredita, e a segunda parte é porque fala assim, não, mas como que eu vou fazer tudo isso? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Ela começa a falar que ela não tem recursos suficientes para alcançar aquilo, sabe? Só que aí entra também muita questão do perfeccionismo, sabe? Não, porque a ideia, a pessoa acredita, cara, mesmo sem pensar muito nisso, mas dentro do inconsciente dela, ela acredita que quando aquela ideia sai da cabeça, a ideia tem que sair totalmente formada, entendeu? Por exemplo, tive a ideia de criar um carro. O carro não vai sair aquela Ferrari só na ideia, entendeu? Até porque, cara, o cara não tinha toda essa capacidade, não tinha todo esse conhecimento, não tinha todo esse recurso. Isso foi sendo conquistado a partir da história. Criou primeiro um carro lá, cara, que era quase que uma charrete, né? Um pouquinho mais evoluído do que uma charrete, porque andava, né, num processo automatizado. Daí que vem o automóvel, entendeu? Então o que acontece? O cara teve a ideia e ele teve que criar aquele primeiro automóvel, que eu não sei nem qual é o nome. Se fosse em avião, era 14 bis, né? Aquele primeiro que o Santos Dumont criou. Então ele criou um carro, cara, que, poxa, mal andava, entendeu? A velocidade era o quê? 10, 20 km por hora. E aí, o que foi acontecendo? Até chegar na Ferrari que existe hoje, existia um processo de evolução. Primeiro ele fez o que ele podia com os recursos que ele tinha, sem perfeccionismo. Ou melhor, perfeccionismo proporcional ao conhecimento que ele tinha naquela época, entende? Ele simplesmente deu vida àquela ideia. Ele tirou a ideia, né, do plano mental e trouxe a ideia para o plano físico. Ele materializou, ele manifestou aquela ideia, entendeu? Então ele transformou aquilo num carro, o carro funcionou, levou as pessoas. E aí depois, a partir daquela ideia estava pronta, ele foi lá e aperfeiçoou esse carro, otimizou, ele viu, ó, precisa ter um freio, né, para não dar acidente, ou o freio precisa ser melhor. Aí ele foi lá e colocou um freio. Eu preciso ter um acelerador para controlar a velocidade para ele não sair arrancando. E ele foi lá e colocou, ou seja, ele foi otimizando o processo. E aí ele fez um freio, ele falou, peraí, mas esse freio também pode ser melhor, pode ser mais suave quando pisa no freio, entendeu? Aí ele foi lá, melhorou, otimizou. Então, até chegar nessa Ferrari que tem hoje, foi um processo de quantos anos? Eu não sei, 200 anos, mais ou menos? Você entende o que eu tô falando? Então, assim, você quer ser um vendedor? Ó, nasce aqui a ideia no plano das ideias. É o início dessa mentoria. Eu quero ser aquele super vendedor, alta performance, que não seja simplesmente um vendedor, funcionário, empregado, mas que mesmo estando dentro desse processo de emprego, eu esteja pensando lá na frente. Eu quero ser dono da minha própria empresa, eu quero ter uma equipe de vendas. Enfim, tudo que você quer, seu sonho lá no final, ele vai precisar passar por esse processo. Para ele passar por esse processo, hoje você precisa estar empregado em uma empresa que já funciona. Não precisa assumir toda a responsabilidade de uma vez. Não precisa pegar e querer a Ferrari de uma vez. Começa devagar, né? Começa ali no plano das ideias. Pede um emprego como vendedor. Você já tem um emprego, beleza? Onde você já tá? Aí você olha, você começa você se ver nessa escala. Pro teu sonho, onde você quer chegar. O quão longe você tá dele. Ou o quão perto você já está dele, entende? E aí você vai otimizando esse processo. Não tenta querer tudo de uma vez, ganhar tudo de uma vez. Aprende uma coisa por vez. Ó, você quer ser o melhor vendedor? Hoje você tá onde? Você tá aqui na mentoria, foca nisso. Terminou? Próximo passo. Qual que é o próximo passo? Planejamento. Próximo passo, ação, execução. Depois, otimização. Depois, capacitação. Vou precisar de mais uma mentoria já pessoal daí. Vou precisar ir pro próximo nível. Entende? Para aprender as coisas que eu não sei para chegar onde eu quero chegar. Você entende? Você vai otimizando, você vai corrigindo. Eu quero melhorar meu processo de venda, mas eu sou muito ruim em quebrar objeção. Lembra da Carla que eu tava te falando? Né? Eu não sei fazer comida. Nossa, nunca fiz isso. Nunca parei na frente ao fogão. Não vou fazer isso agora, entendeu? Tipo, essas frases é a mesma coisa. Não, eu, melhor vendedor da equipe, não. Eu quero, trabalhar com vendas, mas
temporário, até achar uma coisa melhor, né? Ali na frente, quando eu for fazer uma faculdade, quando eu me formar, aí eu deixo, entende? As coisas que você fala, você está dando vida, você está manifestando. Então presta atenção nas coisas que você fala, né? Coloca seu plano lá na frente e entenda também que se você quer outra coisa lá no final, não, eu não quero ser vendedor, meu sonho não está relacionado à venda, está relacionado a ser um empresário. Olha lá, tem a ver com venda. Você precisa aprender essa habilidade para você ter sucesso lá. Você tem que olhar para isso também. Então, quando você pensar assim no que você quer lá na frente, né, não só a ideia, mas o que você quer, onde você quer chegar com essa ideia que está nascendo, você se faz a pergunta: hoje eu sou vendedor, ok, isso está contribuindo para onde eu quero chegar? Quando você, até tem uma aula que fala disso aqui, se você prestar atenção nisso, você vai perceber que você está no degrau que você precisa, entendeu? Quase todas, essa projeção que você quer ter lá no final, cara, quase todas as profissões que você escolher, você vai perceber que você vai precisar vender, entende? Você vai precisar vender. Então, quando você entende isso, você fala assim, cara, poxa, tem razão, velho. E o mais legal ainda é entender que venda você aprende uma vez, meu. Uma vez. Você pode aperfeiçoar depois, mas aprender mesmo, aquela carga de conteúdo, né? E aprender, se transformar num vendedor, interiorizar todas aquelas técnicas e estratégias, é uma vez, é o que a gente vai fazer aqui na mentoria e aperfeiçoando. Mas o que acontece? Quando você aprender isso aqui, você vai aprender isso durante a vida e, cara, o reflexo vai vir durante toda a sua vida. Você vai se sentir mais capaz, então você vai mudando sua crença, as coisas que você fala. Você não vai ficar falando, eu não consigo, eu não consigo, eu não posso. Entendeu? Eu não sou capaz. Você não vai ficar falando essas coisas, porque você vai vendo que você vai colhendo armas e você só não conseguia ainda, achava que não era capaz, porque você não tinha as armas necessárias para chegar lá. Venda, ela te dá muito dessas armas, entendeu? Ela te dá a arma de, poxa, quebrar a objeção, de pensar fora da caixa, né, de argumentação, de negociação, fechamento, empatia com as pessoas, rapport, entender a mente das pessoas que estão na sua frente, saber falar com as pessoas, aprender a ser convincente. Poxa, a gente pode continuar muito aqui, mas assim, muitas habilidades, muitas competências vêm através de vendas. Se as pessoas soubessem disso todas, eu não estou falando isso porque eu sou vendedor, ou porque eu sou, poxa, fica puxando o saco das vendas, porque vendas é o centro do universo, não é nada disso não. Mas se você entende de verdade, cara, com a cabeça mais aberta, assim, você vai perceber que não importa o que você faça, você precisa saber vender para ter sucesso. Você precisa saber vender, seja ideias, produtos ou serviços. Você precisa aprender a vender. Entendeu? Então assim, ó, o que eu tô falando pra você? Eu tô falando assim que muita gente tá travada, muita gente tá dormindo, muita gente tá automatizada, um processo de automatização. Eu tava falando do cérebro. O cérebro, então, durante esses milênios, ele foi ensinando o ser humano a, cara, segurança. O mais importante é segurança, sabe? Se você conseguir ter um emprego, olha, você já não passa fome, entendeu? E aí as pessoas se acomodam quando elas conseguem um emprego e ficam nessa rotina por 1, 2, 3, 4, 10 anos. Eu não tô falando que você tenha saído do emprego que você tá hoje, não é nada disso. Mas é pensar com grandeza, ter um sonho grande, né? Olhar lá pra frente, saber onde você quer chegar, porque senão você vai chegar lá na frente e vai falar, cara, o que eu fiz da minha vida? Isso é fato, cara. Converse com uma pessoa idosa, você vai ver, cara, que a grande maioria estão frustradas, estão deprimidas, chega na idade, pô, chega como idoso, cara, eles não têm nem a família por perto, são pessoas carentes, sabe? É isso que você quer pra sua vida? Não é isso que você quer pra sua vida, sabe? Você quer ser uma pessoa importante, você quer ser uma pessoa relevante, você quer ser uma pessoa que ajudou, que deixou sua marca no mundo, é claro que você quer. Só escuta o que você tem aí dentro da sua mente falando com você. Não escuta as pessoas, não escuta o exemplo. A gente o ser humano segue muito o exemplo. Então se você está no meio de pessoas medíocres, você é um medíocre. Desculpa te falar isso, mas você está no meio de pessoas medíocres, você é sim um medíocre. Você está perto de pessoas que não pensam, que não sonham, que não pensam fora da caixa. Poxa, que tem que resolver um probleminha, cara. Minha torneira estragou. E ele precisa ligar para o mundo inteiro ao invés de pelo menos tentar resolver. Até ele perceber, não, eu realmente não consigo. A crença dele já fala, não sou encanador. Você entende? É disso que a gente está falando. Que se você não se acha capaz, em cada desafio que você vê na sua vida, você não se acha capaz de resolver, o que você quer esperar de você mesmo lá na frente? Sabe, você vai se dar conta você vai acordar quando, na verdade? Essa que é a grande pergunta, cara. Você vai acordar quando? Quando for tarde demais? Essa mentoria é justamente para te acordar. Não se trata de venda, se trata da nossa vida. Venda é uma ferramenta para você ter uma vida melhor. Venda é uma ferramenta para você alcançar sucesso ou para alcançar seus objetivos. Venda é uma ferramenta para fazer as pessoas que estão à sua volta seguras, felizes, para que desfrutem das vidas delas. Entende? É uma ferramenta. Venda, cara, não é esse
essas coisas que as pessoas prejulgam, não, porque vendedor é isso, todo vendedor é assim, todo vendedor é... Deixa esses rótulos de lado, pensa assim, ó, quem eu quero ser. Desculpa a palavra, mas foda-se o que as pessoas estão pensando, cara. Foda-se o que dizem de você, foda-se o que dizem sobre vendedor. Foda-se, elas estão falando foda-se pra vida delas. Elas estão falando foda-se pra carreira delas. Patrick, o que você tá falando aí não faz sentido na minha vida. Eu não acho que as pessoas estão tão assim, do jeito que você tá falando, foda-se. Eu não acho, não. Não acha? Entendi. Cara, chega no seu trabalho hoje. Você trabalha com 1, 2, 3, 4, 10 pessoas, quanto mais melhor. Vai ficar mais explícito, mais claro. Chega no seu trabalho e começa assim, ó, em silêncio. Só olha para as pessoas em volta. Só olha o que elas estão fazendo. Só olha ao redor. Cara, pode ser que não, e eu espero que não. Não estou desejando mal para você. Eu gostaria muito que você estivesse no meio de uma equipe, cara, totalmente engajada, focada, querendo crescer, com propósitos, sabe, com valores, com princípios, sabe, um respeitando o outro, sabe, nesse grau, nesse nível de refinamento, mano. Eu queria mesmo. Mas eu queria que você desse uma olhada e só reflete, então, pelo menos tenha consciência se isso está acontecendo ou não. Chega no seu trabalho, em silêncio, e começa a observar. Só observar não custa nada. Não precisa me dar a razão agora só porque eu tô aqui falando. Escuta isso com carinho, com atenção, com coração e vai lá provar, vai testar na sua vida. Olha para as pessoas, você vai ver que elas estão dentro de um trabalho, mas estão falando do quê? Estão falando da unha, do cabelo, estão falando do futebol, estão falando do jornal, estão falando da morte do vizinho, estão falando do coronavírus, estão falando... Não que alguns assuntos não sejam importantes no momento certo, né? Claro que a gente vai conversar de algumas outras coisas, não estou falando para você virar um robô também, mas assim, ó, o tempo todo tem pessoas que chegam no trabalho e ficam a manhã inteira procrastinando, só quer saber do horário do intervalo, e no horário do intervalo ainda vai dormir, ou vai pro celular, ou vai... E aí chega no final, aí passa o restante do dia automatizado, também dormindo, não sabe o que tá fazendo, sabe, morto-vivo? Desculpa a expressão, não tem outra expressão que cabe melhor. Se você olhar ao seu redor, você vai ver, cara, inúmeros mortos-vivos. Você vai ver, não adianta falar pra você que não, você vai ver. A pessoa tá ali boiando, tá viajando, cara. Sabe, não sabe o que é da vida, não tem propósito, não é congruente com o objetivo, com onde quer chegar, não tem ações congruentes. Eu vou te explicar isso. Você quer solução para sua vida? Quando eu aprendi isso aqui, cara, por mais que talvez para alguns vá parecer uma coisa meio óbvia, né, meio lógica, mas isso precisa ser refletido, isso precisa ser discutido, você precisa se questionar, ter um auto-questionamento para saber se você tá sendo congruente com quem você quer ser, sabe? Por exemplo, você tem aquele objetivo, né? Você tirou do plano das ideias, aí você pensou no que você quer pro seu futuro, você sabe onde você quer chegar, você já tem um alvo, você já tá caminhando, você já saiu desse primeiro passo. Como eu te disse, a maioria das pessoas nem tem objetivo na vida, tá? A maioria das pessoas não sabe onde quer chegar. E quando eu falo isso, eu falo de mais de 95% da população mundial. Existem inúmeros estudos. Você dá um Google aí, você vai encontrar isso. As pessoas não têm planos, as pessoas não têm objetivos, as pessoas não têm metas. Nem meta mensal, cara. Como que você é vendedor não tem meta? Mas não vou falar disso, tá? Vamos lá. Você tem aquele plano então, que é onde você quer chegar. Quando você monta um plano e uma meta e sabe onde quer chegar, um objetivo, sabe onde você quer chegar, para você chegar lá não tem esse processo? Esse processo são ações diárias que são congruentes, ó. Congruentes, tá no mesmo caminho, ó. Você tá aí, você é minha meta, tá? Você sou eu no futuro. Tá? Eu quero chegar aí para ser eu no futuro, porque esse eu que eu sonho no futuro, poxa, é um cara de extremo sucesso, é uma pessoa respeitada, é uma pessoa que ajuda os outros, né? É uma pessoa que, antes de pensar em si, pensa nos outros, é uma pessoa que tem sucesso em tudo onde coloca a mão, sabe? Tem uma família feliz, né? Tem um legado, né? Tá mexendo, né, nos pilares do Brasil para ser um país melhor, é uma pessoa que está envolvida, né, com os problemas reais da sociedade, é uma pessoa que se importa com a vida sua e dos outros, e quer acordar todo mundo. Enfim, a pessoa onde eu quero chegar, tá? Então, para eu chegar aí, você tem que entender que as minhas ações diárias têm que ser congruentes. Então, se eu vou chegar aí daqui 10 anos, meu plano é alcançar esse Patrick daqui 10 anos, tá? Entende também que você não fica com tanta expectativa assim, porque
Poxa, quando a gente sonha e desenha um plano do futuro, o plano é muito, sabe, colorido, sabe? Não tem tanta expectativa assim também não, porque às vezes você já alcançou o sucesso e você tá se sentindo uma pessoa frustrada, porque acha que não alcançou, né? Porque você desenhou um plano tão incrível, sabe? Porque o meu casamento tem que ser com aquele cara que foi plantado nos desenhos animados, né? Que ele vai chegar, né, loiro, com os olhos azuis, um príncipe, cavalo branco, sabe? Às vezes você ilustra demais e aí você, às vezes, já alcançou a pessoa perfeita na sua frente aí e você não dá valor. Por que você não dá valor? Porque você tem um plano de onde você quer chegar, que é uma coisa, é uma viagem demais, você sonhou demais, entendeu? Então a gente precisa ter senso de realidade, pra gente não se frustrar com as expectativas, mesmo tendo conquistado o sucesso. Então, ó, quando a gente fala assim, de eu sair daqui pra onde eu quero chegar, para eu sair daqui e ser aí o Patrick que eu quero ser daqui 10 anos, eu vou precisar ter ações congruentes. Então, por exemplo, eu quero ser aí uma pessoa extremamente de sucesso, né? Então, se eu quero ser de sucesso, como que eu vou acordar todos os dias de manhã 10 horas, no meu dia a dia, ó, as minhas ações congruentes com o que eu quero? Como que eu vou acordar todo dia 10 horas da manhã? Como que eu vou acordar e vou lá tomar café mais 1 hora da manhã? Vou ficar assistindo desenho animado? Como que eu vou ficar no videogame? Como que eu vou ficar sem estar preocupado com onde eu quero chegar? Como que eu vou ficar sem criar nenhum planejamento? Como que eu vou chegar atrasado no meu trabalho todo dia? Como que eu vou chegar lá e ficar procrastinando? Como que eu vou pensar pequeno, né, nos meus planos de sucesso? Eu quero ser uma pessoa extremamente de sucesso, né? Como que eu vou ser uma pessoa que não pensa em produtividade? Como que eu não vou ser trabalhador? Como que eu não vou... Eu posso continuar até amanhã. Quer que eu continue? Não, né? Deu para entender já? Então, as ações diárias têm que ser congruentes. Entende que é uma soma, matemática agora. Patrick vai querer ensinar matemática. Eu sou horrível de números, mas vamos lá. Não tô zoando, tá? Não vou ensinar matemática não, presta atenção. Então, 1 mais 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 1, você entende que vai somando um monte? Entende? Então, é soma, lógica. Se você tem ações que estão levando para o seu objetivo, que constroem esse castelo, poxa, como que você não vai alcançar o sucesso? Se é soma, entendeu? Eu não sei, você não vai conseguir afirmar assim, eu vou alcançar em 10 anos, ou em 7 anos, ou em 5 anos. Talvez você vai botar um plano, claro, né, de onde você quer chegar, quanto tempo, o que você vai precisar. Ok, e você vai conseguir buscando essas ferramentas no caminho para você alcançar o que você quer. Mas entende, você tem que estar focado, né, congruente com onde você quer chegar. Você não pode estar dormindo, você não pode estar dentro de um processo automatizado. Quando eu falei para você que o nosso cérebro ele foi acostumado a não pensar grande, não pensar fora da caixa, só pensar em segurança, você tem que entender que o nosso cérebro, principalmente, o nosso cérebro é dividido em 3. Eu vou falar do mais primitivo, que é o cérebro reptiliano. Não vou entrar em nada que te confunda. É só para ficar bem claro. O cérebro reptiliano ele tinha essa função então de sobreviver, não morrer, procriar, né, que tem a ver com não morrer, procriação, entendeu? Ter filhos, né? Você mantém a espécie, né? Então o cérebro, por isso esse instinto sexual que as pessoas têm, né? E fome também, então comida, né? Esse instinto de caçar que o ser humano também tem. Por que esse instinto de caçar? Por quê? Porque ele precisava sobreviver, então ele precisava caçar essa comida, né? Podia aparecer um dinossauro ali, ou um leão, ou qualquer coisa, um elefante, e matar ele. Então esse instinto de sobrevivência. Então foi repetindo tanto, o cérebro foi automatizando tanto esse processo com o passar dos milênios, né? Que o ser humano repetiu tanto, que foi passado para a nossa genética até hoje, está impregnado, salvo na genética do ser humano. Você vê aquelas pessoas, a pessoa fica preguiçosa, né? Como assim preguiçoso? Né? Preguiçoso de pensar, preguiçoso de querer ir mais longe, preguiçoso de achar que pode mais, preguiçoso de tentar aprender uma coisa nova, preguiçoso de tentar uma profissão que nunca fez, preguiçoso, eu tô usando preguiçoso, mas poderia ser outras palavras também, preguiçoso de tudo, sabe? Ela tem preguiça até de tentar, porque ela nem pensa, eu considero preguiça, ela nem pensa que ela pode ser capaz. As crenças dela estão falando, não, pra quê? Pra que ter mais capacidade? Pra que? Você não merece isso, né? Pra quê? Né? Pra que ser uma pessoa melhor? Pra que corrigir esses pecados aí? Pra que corrigir essa forma de lidar com as pessoas? Pra que se refinar? O ser humano tem preguiça de tudo, né? O cérebro reptiliano, ele só quer saber de segurança, ele não quer saber de progredir. Entende que naquela época foi gravado, naqueles milênios atrás, foi gravado, cara, que esse negócio de pensar, de querer o novo, isso estava ligado à morte, entendeu? Querer coisas novas estava ligado à morte. Então, o que eu estou falando para você? O cérebro reptiliano tinha um instinto de sobrevivência. Se ele tem um instinto de sobrevivência, o que ele vai querer o novo? Aí você vai falar assim, como assim, Patrick? Cara, o novo naquela época
Era praticamente, cara, uma roleta russa, né? Se eu vou viver, eu vou morrer. Como assim? Para você experimentar uma planta nova. Ele não podia ele pegar uma planta, experimentar o novo, entendeu? Por quê? Porque se ele experimentasse, podia ser uma planta venenosa, ele podia morrer. Entende? Então ele tinha que dar um pro animal primeiro, ele tinha que... Entende? Então o novo era sinônimo de morte. Então tudo que fosse novo. Tem um desenho animado, eu não sei, você não vai assistir um desenho animado, né? Eu tenho 2 filhos, então eu assisti com a minha filha, Clara, muito tempo, cara, os Croods. Os Croods, pelo menos eu acho que é assim que pronuncia, acho que é com K também. Ela adorava os Croods, a gente assistiu umas 1000 vezes. E eu olhava, eles tinham medo de sair da caverna quando escurecia. Então, quando o sol tava por chegar, eles corriam para debaixo da pedra, fechava. E a filha era louca para sair, para conhecer o novo, sabe? Para ir lá no alto da montanha, para enxergar o sol, para ver o sol se pôr. Ela queria muito, ela tinha sonho com essa cena de ver o sol se pôr, sabe? E aí o pai dela assim ensinava, tinha algumas frases, eu não lembro bem, mas umas frases bem engraçadas, inclusive, que o pai falava assim, o novo não, nada novo, né? Por quê? E corria e todo mundo dormia junto lá na caverna, né? Um esquentando o outro, ele fechava tudo aquilo, eles dormiam no escuro, não tinha nem nada de luz, né? Tinha medo do fogo, né? Até naquele desenho, no desenho 1, foi apresentado fogo para eles. E quando foi apresentado o fogo, eles não queriam, porque eles tinham medo do novo, porque o fogo queimava, porque o fogo matava, entende? Então era tudo instinto de sobrevivência. Quando você entende que tudo é instinto de sobrevivência e se foi repetido tanto, quanto mais se repete uma informação, mais ela grava no cérebro. Você acha que você não é bom vendedor? Comece a estudar venda todo dia, comece a praticar todo dia, querendo ou não, fazendo, só faz. Seu cérebro começa a acostumar com aquilo, você se transforma num vendedor, depois você vai só otimizar o processo, entende? Tudo que você diz que não gosta é simplesmente desconhecimento. Você tem um preconceito formado em relação àquilo. Quando você entende isso, você sabe que você é capaz de qualquer coisa. Eu odeio ler. Eu odiava ler, gente. Eu, Patrick, odiava ler. O que eu mais faço hoje talvez seja leitura. Eu amo, é a primeira coisa que eu faço pelas manhãs. Então, entende isso. Eu não gostava, por quê? Porque eu sempre disse, eu não gosto, eu não consigo focar. Eu termino uma página e não entendi nada do que estava escrito. Minha mente não salva. E realmente era verdade. Mas por quê? Porque eu acreditava tanto naquilo que eu já escutava. Eu não colocava meu foco, eu não colocava minha atenção, porque eu não gostava. Eu tentava forçar a leitura, sabe? A leitura é apresentada pra gente de uma forma muito ruim também nas escolas, sabe? É uma coisa com cobrança, forçado. Você tem que ler, você tem que fazer isso, você tem que... Isso, e sabe, livros ruins apresentados no início, sabe, que uma criança, por mais que, não, Machado de Assis, você vai falar que é ruim, Patrick. Não tô falando que é ruim, mas é ruim para uma criança. Sabe, porque não desenha na cabeça dela, ela não consegue ver a ilustração. Para uma criança começar a ler, vai colocar Harry Potter, entendeu? Que reforça o imaginário dela. E ela vai começar a se envolver com aquilo, tem uma história, ela quer saber o que vai acontecer. Você não pode começar por um livro chato. Primeiro você faz ela ter prazer por aquilo, faz ter amor por aquilo. E aí depois que você começa, né, melhorar, otimizar, né? Melhorar a qualidade dos livros, né? Para ter mais aprendizado. Primeiro você tem que começar a ler. E é a mesma coisa que eu digo pra você. Quer começar a ler? Prática. Todo dia é prática, o cérebro vai entendendo que você faz aquilo, que você está fazendo aquilo, né? Quer crescer em vendas, quer começar a estudar técnicas, todo dia uma pequena técnica, todo dia uma pequena técnica, ou todo dia entra no YouTube um vídeo, todo dia entra aqui na mentoria um vídeo. Se você começa a fazer isso todos os dias, sabe o que acontece? Seu cérebro começa a receber aquilo, começa a acreditar que você está pensando a partir dos conhecimentos que você está tendo de venda, aquilo vai se impregnando em você, e você vai se transformando um vendedor. Amanhã você vai falar, eu sou vendedor. Depois de amanhã você vai falar, eu sou bom vendedor. Depois de amanhã você vai falar assim, caramba, eu realmente tenho os resultados que um grande vendedor tem, eu sou um grande vendedor. Entende? O cérebro ele vai se transformando aos poucos. E assim é para tudo na nossa vida. Para quem quer pensar fora da caixa, para quem está se puxando, para quem quer chegar mais longe, para quem tem objetivo e está correndo atrás do objetivo, seja em vendas ou seja em qualquer coisa. Tudo que eu te falei dentro dessa aula, cara, tudo que eu te falei não está ligado à venda, a qualquer objetivo que você tenha. Você quer ter uma vida financeira saudável, ou uma vida financeira, cara, de luxo, entende? Ó, objetivo lá na frente, é o que eu quero, onde eu quero chegar, em tanto tempo, tal. Ações congruentes. Peraí, Patrick, mas essa questão do tempo aí, me explica melhor. Quer dizer que se eu planejar 10 anos eu vou alcançar? Depende de como que você planeja, sabe? Porque você entendeu aqui, ó, que são ações congruentes com o que você quer? Se você coloca tempo, ó, se eu quero chegar em 10 anos, eu vou ter uma quantidade de ações necessárias para conquistar isso em 10 anos.
Mas se eu quero alcançar em 1 ano, então não quer dizer que eu estou te prometendo sucesso, não é isso não. Estou te colocando o mecanismo de uma forma macro, né? Uma mudança de mentalidade. Depois vai depender muito das ações que você tiver. Mas olha aqui, presta atenção então, se você enxerga e quer chegar em 1 ano, não em 10, em 1 ano, você tem que otimizar o processo. Então se você tinha aquelas ações que você vinha fazendo diariamente, aumenta 10 vezes. Então se eu tinha que ter uma boa ação todo dia para alcançar aquele objetivo em 10 anos, hoje eu tenho que ter 10 ações perfeitas, produtivas, todos os dias, para aumentar meu resultado, para fazer com que eu chegue onde eu quero chegar de uma forma mais rápida, entende? Tudo está ligado a desautomatizar o cérebro. O cérebro quer sobreviver, o cérebro não quer novo, não quer novidade, não quer aprender coisas novas. E o resultado que você tem está relacionado, é proporcional, já te falei isso várias vezes. O resultado que você tem está proporcional ao que você sabe. Quanto mais conhecimento você tiver daquilo, mais resultado você tem, né? Por que as pessoas fazem mentoria com, cara, pagam 80, 90, 100 mil para passar uma tarde com alguns empresários milionários, bilionários? Por que acontece isso? Aqui no Brasil, né, num país de escassez, num país com tanta dificuldade financeira, pessoas para passar uma tarde com outra pagam tudo isso e muitas vezes depois alcançam aquele objetivo que tinham, né? Por que isso acontece? Aquela pessoa sabe algo que eu não sei, entende? Ela está pagando por aquele conhecimento. Aquela pessoa tem o caminho, ela passou por aquele caminho. Então, por exemplo, você paga esse valor todo, você fala assim, mas é muito dinheiro. Depende, o que é que você vai receber em troca? Isso é uma venda, né? Quando que se dá, como que a gente precifica as coisas dentro da venda? Quando você tem algo que é proporcional ao valor que vai ser pago por ele. Como que você ganha muito dinheiro? Quando você tem produtos, né, que são proporcionais ao tanto que você quer receber por ele. Como que você fica rico? Tendo ações congruentes para você nessa balança equilibrar e conseguir ganhar todo o dinheiro que você quer. Então você tem que vender um produto por um valor muito alto para você ficar rico, ou você tem que vender muitos produtos por um valor baixo, muitos produtos para alcançar o valor que você quer, entende? É tudo balança, né? Ah, Patrick, mas eu vou ser empregado a vida inteira porque eu não tenho nenhum produto. E por que você não cria? Então imagina o que você quer, como que se cria um produto? Pensa no problema. Qual é o problema que você solucionaria, que as pessoas têm, né? Se for um problema que ninguém conseguiu resolver, você vai ganhar muito por isso, entende? Se for um problema que ninguém sabe a solução para isso, é um problema que todo mundo tem dentro da casa, no dia a dia, que se solucionasse para essas pessoas seriam ou mais felizes, né? Teriam mais prazer, ou livraria essas pessoas de dores, ou de doenças, ou de... Quanto mais esse problema que você solucionar ajudar essas pessoas, mais elas estão dispostas a pagar por isso, entende? Se você entende que um produto é simplesmente, né, quanto mais você vende, vai te levar onde você quer, você vai aumentar a velocidade. Para aumentar a velocidade, você tem que saber como aumentar essa velocidade. Como que se sabe como? Aprendendo, aprendizado, entendeu? Quando eu falar sempre pra você, cara, tira o cérebro da automatização, seu cérebro tá pensando com segurança, seu cérebro não tá querendo aprender mais, seu cérebro não tá... Entende que tudo tô ligando você ao objetivo que você quer. Você precisa aprender isso, você precisa ter congruência com aquele lugar que você quer chegar, sabe? O resultado que você quer, seja financeiro, né, seja profissionalmente, seja em respeito, em legado, todo esse resultado que você quer, cara, tem a ver com quem você está se tornando antes, entendeu? Não é simplesmente, quero ter resultado, não, é quem você está se tornando para alcançar aquele resultado. Entendeu? Quem você tá, qual a mente que você está alimentando que vai te dar as ferramentas necessárias para você alcançar aquele objetivo que você quer, entende? Você tem que transformar, se você quer prosperidade, você tem que entender que a prosperidade não é um negócio assim, ó, eu quero a prosperidade, não, você se transforma em uma pessoa próspera. Prosperidade é uma atitude. Se você tem uma mentalidade próspera, atitudes prósperas, ela vai trazer para você. O ser humano, ele é um imã, cara. Você recebe mais do que você tem. Se você é uma pessoa egoísta, você percebe que você está envolto a pessoas egoístas. Você percebe que as pessoas te tratam com egoísmo. Se você é uma pessoa amorosa, você percebe que você atrai muitas pessoas que são amorosas. Isso cara, todo mundo é assim. Você percebe que a sua maior característica negativa é as pessoas que estão perto de você também tem. Se você perceber então que prosperidade, se você quer prosperidade e ela é uma atitude, você passa a agir como uma pessoa próspera. Aquelas ações que eu estava te falando ali, ações congruentes. Cara, isso é prosperidade, entendeu? Eu ajo de forma próspera. Eu quero alcançar prosperidade, então eu tenho que entregar para o universo o quê? Prosperidade. Então eu tenho que agir, eu tenho que prosperar em tudo que eu faço. Eu tenho que ter ações mais prósperas cada vez mais. Eu tenho que otimizar todos os meus processos. Eu tenho que ser próspero em conhecimento, eu tenho que ser próspero em sabedoria, eu tenho que ser próspero em
em prática, sabe? Quando você começa a colocar prosperidade em tudo, ali na frente você vai atrair. Mas por quê? Porque você já está conseguindo colocar. Então, vendo uma mudança antes de qualquer resultado ali no exterior, no externo, vem uma mudança interior, né? Tudo que está impresso aqui dentro, ele é expresso na sua realidade. Tudo que está, escuta isso, cara. Tudo que tiver impresso aqui vai ser expresso aqui fora. Mas se você não tem impresso, não adianta você ficar querendo, só se você quebrar a lei natural das coisas, né? Roubando, né? Aí, beleza, você vai conquistar talvez suas coisas aí, talvez, né? Mas também vai conquistar tudo que vem atrelado a isso, né? As coisas negativas. Então, enfim, você entendeu? Prosperidade. Se você tiver atitude próspera, você vai alcançar o que você quer. Então, bota o plano lá na frente, não fica se julgando e falando sou incapaz, né? E ao contrário disso, não, vai buscar as ferramentas necessárias, vai ter ações congruentes com aquilo que você quer, entendeu? Vai aumentar a quantidade de ações se você quer alcançar aquilo mais rápido. É isso que você precisa se você quer ser alguém, é isso que você precisa se você quer alcançar alguma coisa. E essa escolha precisa ser feita, porque senão o que vai acontecer é chegar lá no final, chegar lá na frente e falar assim, cara, não era isso que eu queria para minha vida, né? Hoje ainda dá tempo de você ser diferente. Hoje ainda dá tempo de você mudar as coisas. O que é ser diferente? Cara, é olhar para o que todo mundo tá fazendo. Você tá vendo a grande maioria do mundo ficando rica? Você tá vendo a grande maioria do mundo sendo ótimos vendedores, sendo profissionais de sucesso, sendo pessoas diferenciadas? Você tá vendo? Não, né? Então por que você está seguindo a maioria? Você tem que seguir a minoria. Você tem que seguir as pessoas que já estão fazendo aquilo que você quer, estão andando naquele caminho que você quer. Você tem que estar perto das pessoas que estão congruentes com aquele objetivo que você tem, né? Você quer profissionalmente, né? Eu quero ser uma pessoa que vai aprender todas as técnicas e estratégias, mas você tá andando de pessoas ao lado de pessoas que só querem saber da baladinha no final de semana e de beber, de encher a cara, não tem objetivos, e daí ficar a semana inteira trabalhando ali, sabe, vendendo hora só para chegar no final de semana e poder comprar sua cerveja de novo, né? Se você tá sendo assim, convivendo com pessoas assim, não adianta você querer o contrário. Eles vão te influenciar em algum momento, entendeu? Você vai ficar falando assim, não, eu não quero fazer isso, eu vou fazer essa escolha, eu vou fazer essa escolha. Cara, você tem que sair daí, infelizmente você tem que sair daí. Ou você tem que não olhar mais pra maioria e tentar ser diferente. Você tem que ser diferente, porque aí você alcança resultados diferentes. Só alcança resultados diferentes quem tem ações diferentes. Então sempre, cara, isso tem que ser uma bússola. Olha sempre para a massa, olha sempre para o que estão fazendo. Tem 30 funcionários na sua empresa, lindo. O que esses 30 estão fazendo? Esses 30 estão crescendo? Não, quem é que está crescendo? Só aqueles dois lá. Só aqueles dois que estão preocupados com o futuro. Cola com eles. É lá que você tem que estar, naquele grupo que você tem que estar. Porque senão você vai ser influenciado. A gente é espelho das pessoas com quem a gente convive, né? A gente precisa entender isso. Quando a gente entende isso, cara, a gente passa a dominar esse nosso crescimento. A gente passa a escrever o nosso futuro, entendeu? Então assim, ó, pra gente finalizar, eu quero deixar uma tarefinha pra você aí. Pega um papel, bota no bolso. Né? Não é pra você parar pra fazer isso, cara. Faz isso durante o dia. Faz como se fosse uma coisa natural. Faz com prazer, sabe? Tá aí durante o dia fazendo suas coisas. De repente você pensa assim, passou na sua cabeça assim uma ação que é diferente. Diferente é a palavra. Uma ação diferente do que os outros estão fazendo, que vai produzir resultado. Pensa assim, ó, qual é a ação que se eu fizesse agora, cara, ia trazer resultado pra mim? Né? Mesmo que você não queira fazer, escreve no papel. Às vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente não quer fazer aquilo, sabe? Então escreve. Se você sabe que vai te trazer mais resultado, escreve aquilo. Pode ser uma mudança interior, uma mudança na forma de pensar, pode ser uma mudança de atitude, pode ser uma mudança de ação, entende? E quando você começa a identificar isso, você começa a realmente crescer, você vai mudando sua mente. Entende uma coisa? Vou resumir tudo que eu falei pra você até agora. As crenças que você tem vêm do que você viveu. Se você conviveu com pessoas que não estavam querendo crescer, progredir, prosperar, você também é assim, você é espelho dessas pessoas. Então você tem crenças. Essas crenças, elas manipulam o teu pensamento. Então sempre quando você precisar pensar numa resposta para alguma coisa, muitas vezes você não consegue ser verdadeiro com a resposta, com a conclusão, porque você já tem crenças que vão puxar para aquele lado negativo, entendeu? Então vamos lá. Crenças produzem pensamentos. Esses pensamentos que você tem, se você é uma pessoa muito negativa, só fica pensando em coisa ruim, todo mundo está percebendo que você é uma pessoa negativa, que você está para baixo, você está sempre meio que deprimido. As pessoas percebem isso. Então, se você tem pensamentos negativos,
você também tem ações ali exteriores negativas, entendeu? Aí seus hábitos são todos negativos, que não te ajudam a evoluir, não te ajudam a crescer, sabe? E aí as pessoas percebem que sua personalidade também é negativa, é uma consequência dos hábitos, entendeu? E aí quando elas veem essa personalidade negativa, é óbvio que os resultados, né, o mundo, a realidade dela é toda negativa, toda errada, entendeu? Então volta lá no início, começa a mudar as crenças, começa a mudar a mentalidade, né? Começa a acreditar mais em você, ao invés de falar não sou capaz, ao invés de falar não mereço. Pensa só no que você quer e não deixe tua mente ficar te manipulando, falando não, isso você não pode, não, isso você não tem capaz, você não é capaz, esse conhecimento você não tem. Não deixe tua mente ficar falando isso, entendeu? Pensa em coisas boas, né? Pensando em coisas boas, pensando em coisas que tem a ver com progresso, pensando nas coisas que tem a ver com ordem, com organização. Entende que sucesso tem muito a ver com organização. Você organiza aquelas coisas que vão te trazer resultado. Um planejamento é uma organização, né? O universo, ele não é bagunçado, ele é organizado. A natureza funciona de forma organizada, o dia e a noite é organizado, né? Tudo que você vê, todos esses processos naturais são organizados. Não é diferente na nossa mente, não é diferente na nossa vida. As coisas que progridem, que prosperam, elas precisam ser organizadas. Se sua vida é uma bagunça, comece a organizar. E não sonha que você vai organizar do dia para a noite. Coloca lá no plano, né, de onde você quer chegar também. Minha vida é uma bagunça hoje, mas eu tenho um sonho, uma meta de que minha vida seja organizada. E começa um pouquinho de cada vez, uma ação congruente por vez. E aí o teu cérebro vai se acostumando com aquilo, com aquela nova forma de pensar, querendo crescer, querendo progredir. E aí quando você começa a ter crenças novas, né, essas crenças, né, de sucesso, de prosperidade, vai ter atitudes novas. Então, né, crenças boas, pensamentos bons, você vai ver nessa pessoa, a fala dela é boa, é positiva, é agradável, a pessoa te elogia, a pessoa é contagiante ficar perto daquela pessoa. E aí você vai ver que as ações dela, você vê ela no trabalho, você fala, caramba, eu quero ser igual a essa pessoa. Olha como ela é focada, determinada, olha como ela pensa muito nos resultados, olha como ela tem alinhamento, olha como ela conversa com as pessoas, respeita todo mundo, olha como ela é diferente, olha como ela está pensando no futuro, olha como ela faz as coisas diariamente. Cara, acordada, ela não está presa numa rotina, ela tá ali, ó, pegando cada meta dela como se fosse a última. Mas por quê? Porque ela sabe que essa soma de entrega, de empenho, vai resultar lá na frente, onde ela quer chegar. E aí quando ela tem todas essas ações, ela tem hábitos, cara, cada vez melhores, porque essas repetições de ações se tornam hábitos, né, que depois se tornam personalidade. E você vê uma pessoa de sucesso, você enxerga, cara, uma pessoa com luz, uma pessoa próspera, entendeu? E a realidade dela começa a manifestar a luz, começa, né, materializar a luz. Né? Você começa a ver resultado em tudo que aquela pessoa põe a mão, sabe? Você já ouviu aquele bordão de Midas, né? Que tudo que toca vira ouro. É exatamente isso, né? Tudo que a pessoa toca, você fala assim, caramba, vira ouro. Tudo, né? Tudo progride, tudo prospera. Só que você também vê antes que tudo tinha ordem, né? Tudo tinha alinhamento, tudo tinha planejamento, tá? Eu acho que essa aula foi bem produtiva, foi bem proveitosa, né? Em alguns momentos eu até dei um puxãozinho a mais de orelha aí, mas, cara, isso é muito importante pra gente começar qualquer jornada de crescimento. A gente precisa entender que o nosso cérebro sempre vai estar lutando contra a gente, sempre vai estar preguiçoso ali, não querendo fazer coisas novas, só querendo pensar em segurança, né? Enquadrando a gente ali, nos limitando, enchendo a gente de crença limitante para que a gente não queira crescer, fazendo a gente olhar para os exemplos não são os melhores que a gente tem em volta, né? Sucesso não se aprende na escola, né? Sucesso não se aprende na faculdade. O que faz você crescer mesmo é a dedicação diária, é planejamento, é ordem, é progresso, cara, vontade de vencer mesmo, vontade diária. Automotivação não é motivação porque não vem dos outros, é você que se automotiva, né? E você só tem um bom motivo para crescer, para progredir, se realmente é genuíno, se aquela vontade de chegar lá naquele plano for verdadeira dentro de você, entendeu? Às vezes pega uma pessoa e fala assim, meu sonho da vida é ter uma Ferrari. Isso é genuíno, está dentro de você, não está na sua essência, né? Isso é uma coisa material. Em algum momento da sua vida, conforme você for se refinando, isso vai perder o valor e aí você vai chegar lá e você vai perceber que você lutou por uma meta que não era sua, entende? Tem que ter muito alinhado esse sonho que você tem, essas expectativas, tem que estar muito alinhado com valores internos, sabe? Tem que estar muito alinhado com princípios que são naturais, que são nossos, que são reais, que somos quem somos, né? Não é o que temos que diz quem somos, né? É o que somos de verdade em essência, né? Deixando todas as coisas materiais, quem fica, quem é você de verdade, tá bom? E essa pessoa, quando você entender quem você é,
você vai entender que todos os resultados que você tem no mundo exterior está só refletindo, é um espelho, só reflete o que você tem dentro. Se você olha, tá tudo bagunçado na sua vida, tudo desorganizado, tudo quebrado, tudo, nada progride, tudo involui, não evolui, tudo involui. Cara, você entende que sua mente está assim. A hora que você consertar a tua mente, o resultado exterior vem, pode ter certeza que vem. De outra forma, não acontece. Não acontece. Eu aposto com você. Você não vai ver o resultado sem roubo, tá? Sem ganhar na Mega Sena. Sem nada disso, eu duvido. Você mostrar pra mim uma pessoa que, cara, é podre, é um lixo e conquistou as coisas. Entendeu? Alguma coisa tem por trás. Ou criou uma ideia, teve uma ideia, cara, fodástica, né? Criou um produto inacreditável, resolve um super problema, tem valores e princípios definidos e tem metas e está progredindo. Alguma coisa tem por trás que justifica o crescimento dessa pessoa. Tá? E eu espero tudo isso para você também, mas para isso você vai precisar estar focado e determinado com a sua meta, sair da rotina, sair dessa automatização. Você não é um robô, você precisa saber onde você quer chegar. E se você não me escutar hoje, belezinha, beleza, não tem problema nenhum. Lá na frente você vai se escutar, porque em algum momento a tua consciência vai te cobrar. Então vamos acordar agora, vamos junto nessa, a gente consegue, pode ter certeza, eu vou te ajudar, vou te dar as ferramentas que você precisa aqui. Então vem comigo que eu vou mostrar para você exatamente o que você precisa para crescer, vou te dar as ferramentas necessárias, todas as técnicas. Venda é um degrau. Você não tem que pensar assim, mas eu não vou fazer isso, não vou levar tão a sério porque eu não quero ser vendedor a vida inteira. Você vai vender a vida inteira tendo um crachá de vendedora, não. Então vem que eu vou te ajudar, vou te dar as ferramentas e depois você escolhe o ramo que você quer crescer lá na frente, onde você quer chegar no seu futuro. Eu vou te ajudar, mas eu vou te ajudar com a ferramenta que vai te levar mais rápido para onde você quer chegar, que é vendas, tá? Falou!